Nos últimos meses gélidos da guerra, o trem freou com um guincho de metal e vapor em algum ponto recôndito da zona americana. Ninguém a bordo conhecia o nome daquele lugar. Para as prisioneiras, isso era irrelevante. Todas as estações se confundiam agora. Lama, céu cinzento, guardas armados e rostos exaustos demais para qualquer esperança. Entre as mulheres que desceram do vagão de gado estava Lisa Bauer, de 23 anos. Antes, secretária de escola em uma aldeia próxima a Kassel. Naquele momento não parecia ter essa idade. A fome afiara seu rosto, cavara suas bochechas e transformara cada gesto em suplício. O casaco pendia frouxo em seus ombros, como roupa emprestada. As mãos tremiam mesmo parada. A guerra roubara tudo aos pedaços, primeiro o pai, depois os irmãos, por fim a certeza de que o amanhã seria como o ontem. Quando a transferiram para o oeste junto com outras alemãs deslocadas, acopladas a um comboio de prisioneiros, ela deixara de fazer perguntas. Perguntas demandavam forças. Forças demandavam comida. Ela não tinha nada disso. Ordenaram que as mulheres formassem fila na beira da plataforma. Soldados americanos circulavam entre elas, falando com autoridade rápida e decidida, sem os berros dos guardas habituais. Algumas mantinham o olhar no chão, outras fitavam o vazio à frente. Poucas murmuravam, especulando para onde as levariam agora, se seria pior ou melhor que o anterior. Lisa não ouviu o fim daquela conversa. O mundo girou. A plataforma subiu de forma estranha em direção ao seu rosto. Os joelhos cederam antes que ela percebesse a queda. Bateu no chão com força. No início ninguém se mexeu. Não por crueldade, mas porque desmaios viraram rotina naqueles dias, congelando as pessoas antes da reação, como se a mente não acompanhasse mais um corpo tombando na terra. Então, botas se aproximaram depressa. Um jovem soldado americano se desprendeu do grupo e se agachou ao lado dela. Não devia ter mais de 26 anos. O uniforme sujo de poeira da estrada, com um arranhão fundo na manga. O nome na insígnia dizia M. Carter. Ele a observou por um segundo, talvez dois. Tempo suficiente para captar o que outros ignorariam. Não era teimosia, recusa ou encenação. Era fome, pura e crua. Gritou por um médico por cima do ombro, mas enquanto esperava tirou uma luva e encostou 2 dedos no pescoço dela. O pulso era fraco. As mulheres ao redor assistiam em silêncio. Os olhos de Lisa piscaram pela metade. Tudo à frente borrava, mas ela viu um rosto estranho inclinado sobre o seu e se encolheu por instinto. O medo superava a confiança. O soldado percebeu. Tudo bem, disse ele mais suave. Ela tentou se afastar, mas o corpo não respondia. Os lábios se mexeram sem voz. Ele se inclinou mais. Me ouve? Após um instante, ela murmurou uma palavra rouca. Por quê? Talvez quisesse dizer por que ajudar, porque ali, porque qualquer coisa. Ele a encarou por mais um segundo, depois fez o impensado. Desencapou a cantina, derramou um pouco de água na tampa, em vez de forçar o gargalo na boca dela. Devagar, instruiu. Ergueu a cabeça dela o bastante para um gole. O médico chegou e se ajoelhou ao lado, mas Carter não se afastou. O médico examinou os olhos, a respiração, os pulsos. Resmungou que ela estava gravemente desnutrida, exausta ao extremo, e precisava de comida aos poucos, sem excessos. Um oficial mandou a fila prosseguir. Carter alternou o olhar entre o oficial e a mulher no chão. Então, proferiu as palavras que vários ali perto guardariam na memória bem depois da guerra. Ela fica comigo agora. Não foi teatral. Ele não gritou, mas a frase caiu com tal peso que calou qualquer objeção de imediato. O oficial pausou, notou a cara do médico e acenou para seguir. Leve para triagem, depois para o enfermário. Carter assentiu uma vez. Pela primeira vez em semanas, Lisa não precisou se erguer sozinha. Ele a ergueu com cuidado, não como prisioneira ou carga, mas como ser humano cujos ossos poderiam quebrar com mau jeito.
Ela era tão leve que o surpreendeu. Já carregara mochilas mais pesadas pela França. O acampamento para onde a levaram fora uma instalação de suprimentos, adaptada às pressas, em centro de processamento e abrigo provisório. Não era o paraíso. Arame farpado ainda cercava tudo, guardas vigiavam os portões, mas ante o que muitas haviam deixado para trás, parecia quase um sonho. Havia catres, cobertores, sopa. A equipe do enfermário assumiu logo. Uma enfermeira de olhos cansados e mangas arregaçadas chiou ao ver o estado de Lisa. Outra trouxe caldo. Alguém arrumou um cobertor limpo. Carter ficou só até o obrigarem a sair. Mas antes de recuar, Lisa agarrou fraca a manga dele. Ele se virou. Por um instante ela pareceu tatear por uma palavra que esquecera como dizer. Em vez disso, ela murmurou quase sem fôlego. Estou em apuros? A pergunta o abalou mais do que imaginava. Não, respondeu ele. Você está segura. Segura. A palavra soava deslocada ali, não depois de tudo o que a Europa havia sofrido, não com cidades em ruínas, famílias desaparecidas e todo o uniforme representando ameaça, venha de onde vier. Ainda assim, a enfermeira repetiu enquanto ajeitava o cobertor. Você ouviu, está segura. Lisa então chorou, não com força, nem alto, mas com aquelas lágrimas silenciosas e exaustas de quem mal tem água no corpo para tanto sofrimento. Virou o rosto para a parede, envergonhada das lágrimas, da fraqueza, do alívio que doía tanto. Carter saiu da enfermaria e ficou parado lá fora por um bom tempo no frio. Ele conhecia a guerra, viras destruídas pelo bombardeio, estradas cheias de restos de uma fuga desesperada. Mas aquilo era outra coisa. No fronte, o horror vinha barulhento, agitado. Aqui era miúdo, frágil, mudo. Uma moça jovem perguntando se bondade era castigo. Aquilo ficou marcado nele. Na manhã seguinte, antes de ir ao posto de serviço, ele passou na porta da enfermaria. Mentiu para si mesmo que só queria saber se ela sobrevivera à noite. Nada mais. A enfermeira o reconheceu na hora. Ela pediu pelo soldado da manga empoeirada, contou. Ele olhou o arranhão no braço e deu um meio sorriso sem graça. É mesmo? Ela se afastou. Lisa estava acordada, apoiada nos cobertores dobrados, menos pálida que no dia anterior, mas ainda frágil demais. Alguém limpara seu rosto. O cabelo, cortado de qualquer jeito semanas antes, fora penteado como dava. Nas mãos, segurava uma caneca de caldo com as duas palmas, como se temesse que sumisse. Ao vê-lo, o rosto dela mudou. Não virou sorriso, ainda não, mas algo perto de espanto. Você voltou, disse ela. Parece que sim. Ela o observou com a desconfiança cautelosa de quem aprendeu que coisas boas não duram. Por quê? Ele encostou o ombro no batente da porta. Talvez eu quisesse ver se você ainda brigava com as enfermeiras. Isso arrancou dela a reação mínima, um suspiro que quase era riso. Ele tomou como sinal positivo. Nos dias seguintes as conversas foram curtas. No início, ele não levava nada grandioso, só coisas simples. Às vezes isso bastava mais. Quando dava, arranjava uma maçã extra, meio pão, um livro em alemão de uma caixa de suprimentos, até um lápis uma vez. Não contrabandeava luxos. Eram itens comuns. Depois do caos, o comum virava milagre. Ela soube que o nome dele era Michael Carter, de Ohio. Antes da guerra, trabalhava na loja de ferragens do pai e pretendia voltar. Ele descobriu que Lisa organizava arquivos na secretaria de uma escola e escrevia com letra linda. Sonhara em ser professora. Parecia confissão, como se planejar o futuro agora fosse vergonha. As outras mulheres na enfermaria começaram a notar as visitas. Algumas esboçavam um sorriso, outras desviavam o olhar. Uma mais velha resmungou em alemão que nem todo vencedor sabia ser cruel. Lisa ouviu e calou-se, pois também percebia. Carter nunca a tratava como culpada pela fraqueza,
Não zombava do sotaque, não cobrava gratidão. Fazia perguntas simples. Comeu hoje? O quarto está quente o suficiente? Consegue andar uns passos? Precisa de papel? Quando ela se encolhia com barulho de fora, ele fingia não ver, preservando sua dignidade na cura, sem expor a humilhação. Uma tarde, com a enfermaria mais silenciosa que o normal, ele trouxe um pedaço de papel dobrado. "O que é isso?" perguntou ela. "Um mapa", respondeu. Ela desdobrou com cuidado. Era rabiscado e tosco, mas dava para ver os blocos do acampamento, a enfermaria, a cozinha, a lavanderia e o pátio. "Caso te mandem para o alojamento geral amanhã", explicou ele, "você não vai se sentir perdida." Lisa fitou o papel bem mais do que o desenho merecia. Fazia tempo que ninguém planejava seu conforto. "Obrigada", disse. Desta vez, as palavras saíram mais leves. Ele assentiu. "Você não vai ficar nessa cama para sempre." "Não? Não. Você é mais forte do que parece." Ela baixou os olhos para o cobertor. "Isso não é grande coisa. Para mim, é de onde estou." Quando finalmente pôde sair da enfermaria, ela temeu perder aquela segurança frágil e estranha. O alojamento geral trazia regras, filas, barulho, anonimato. Ser só mais uma deslocada na multidão dos vencidos. Mas ao dar os primeiros passos incertos no pátio, com o casaco cedido e o rolo fino de cobertor, lá estava Carter ao lado do caminho, esperando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não a carregou desta vez. Apenas seguiu no mesmo ritmo. "Lembra o que eu disse?" perguntou. Ela franziu a testa de leve. "Qual parte?" Ele a encarou com um olhar. "A parte principal." Aí ela se recordou da plataforma, da queda, da água gelada, do céu embaçado bem acima dela. Um rubor inesperado subiu às suas bochechas. "Você falou?" Ela pausou, constrangida com o peso que aquelas palavras haviam tido para ela. Ele concluiu no lugar dela com uma suavidade maior do que da primeira vez. "Sim, exato isso." Seus olhos se voltaram para a fileira infinita de barracões, a lama pegajosa no chão, a cerca de arame esticada além do campo, e pela primeira vez o mundo não mais parecia só um fim inevitável. Talvez ainda não um recomeço pleno, mas já deixando de ser apenas o término. Décadas mais tarde, bem depois que as fronteiras se alteraram e os uniformes foram guardados em gavetas e malas poeirentas, Liesel narraria os fatos de um jeito bem distinto do que as pessoas guardavam na memória. Todo mundo queria ouvir sobre o acampamento, a fome atroz, o vexame de cair aos pedaços diante de desconhecidos, mas jamais fora isso o que ela atesourava no coração. O que ficava mais vivo na sua mente era exatamente aquilo. Bem quando achava que virara algo inferior a um ser humano, esgotada demais pela inanição para se manter em pé, despedaçada demais para valer alguma coisa, uma voz próxima havia calmamente rejeitado permitir que o mundo a visse assim. Nada de discurso inflamado, nada de juras solenes, apenas uma frase simples. "Você está comigo agora." E numa era em que praticamente tudo se perdera, essas 5 palavras bastaram para reacender uma existência em ruínas.